Pessoal, nessa 12ª atividade do quarto bimestre, vocês têm uns exercícios para resolverem sobre a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Não é toda progressão geométrica que você tem como somar esses infinitos termos, mas essa que tem essa condição aqui, em que a razão varia de -1 até 1. Então, a fórmula para que a gente some esses infinitos termos é S infinito, esse símbolozinho, esse 8 deitado é infinito, a gente lê infinito. A soma desses infinitos termos é igual a 1, que é o primeiro termo da PG, sobre 1 menos a razão, 1 menos Q, né? Então, nesse material que eu postei aí, vocês têm um exemplo, tá aqui, calcular a soma dos infinitos termos dessa PG, cuja razão é 5 sobre 2, dividido por 5, aliás é 1 meio, né? É 1 meio. Então você tem que essa soma vale 10, aplicado na fórmula. No exercício 64, vocês têm 4 itens, eu vou fazer 2 desses 4 e vou deixar 2 para que vocês façam. Fazer 2 como exemplo. Vamos pegar o item B. Nesse exercício 64. O item B. A gente tem nessa PG que a razão vai ser -1/4 dividido por 1 meio, né? O segundo termo menos o primeiro. A razão -1/4 dividido por 1 meio. Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Aí você encontra aqui, aliás é -1/4, né? A razão é menos, quando você divide 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Você fazendo 1 vezes 1 dá 1. E quando você faz 2 vezes 1 dá 2. Então você tem que a razão é -1 meio. Para que você some esses infinitos, eu vou indicar aqui por S infinito. Isso você sabe que é A1 sobre 1 menos a razão. O primeiro termo dessa PG, você vê que é 1 meio, né? 1 meio. 1 meio sobre 1 menos a razão que a gente calculou aqui deu -1 meio. Menos por menos vai dar mais, então você tem que esse S infinito vai ser igual a 1 meio sobre 1 mais 1 meio. Então isso dá igual a 1 meio sobre, tiro o MMC aqui que é 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, mais 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então você fica com 1 meio dividido por 3 sobre 2. Então você conserva a primeira fração, que é 1 meio. Multiplica pelo inverso da segunda, o inverso de 3 sobre 2 é 2 sobre 3. Simplifica 2 por 2, né, que dá 1. E você encontra como resultado 1 sobre 3. 1 sobre 3. Tá feito o item B. Eu também vou fazer o item D como exemplo para vocês desse exercício 64.
O item D a gente tem que somar os termos dessa PG, em que K é uma constante real maior do que 1, ainda do exercício 64, item D. A PG que vocês têm aí é assim: K a quinta, K a quarta, K ao cubo. Ela é infinita, né? Então você nota que a razão vai ser K a quarta dividido por K a quinta, ou seja, 1 sobre K, né? Fazendo simplificação. A soma dos infinitos termos é o primeiro termo, A1 sobre 1 menos a razão. Então, nesse caso aqui, vai ser K quinta sobre 1 menos a razão, que é 1 sobre K. Você tira o MMC do denominador. A gente fica com K quinta sobre K dividido por 1 dá K vezes 1 dá K, menos K dividido por K dá 1, 1 vezes 1 é 1, então isso fica K quinta sobre, aliás já dá pra gente multiplicar, viu? Isso vai ficar K quinta vezes o inverso desse denominador, que dá K sobre K mais 1. Então, dá K sexta sobre K mais 1. Que é o resultado que vocês têm aqui, né? K sexta sobre K menos 1, eu coloquei mais 1. Era menos mesmo, K menos 1. Então, é só consertar aqui. K menos 1. Pronto, fora estes exercícios, vocês têm os 65 e os 66, que também são utilizando essa fórmula. O 65, vocês têm essa PG, cuja razão é 1 meio, né? Quando você faz x sobre 2 dividido por x, vai dar 1 meio. E o A1 é x. Joga na fórmula que sai direto. O 66, vocês têm essa sequência de quadrados, cuja área é sombreada. As áreas sombreadas são as seguintes. O primeiro, quando você lê o problema, você vai ver que é um quadrado de lado 4 centímetros, então a primeira área é 4 vezes 4, né? 4 ao quadrado, ou seja, 16. O segundo quadrado, você nota que é metade disto, então vai ser 8, né? O terceiro vai ser 4 e assim sucessivamente. Verifique aqui que a razão é 1 meio, né? 8 dividido por 16 dá 1 meio. E a fórmula da soma vai ser o A1, que é 16, sobre 1 menos a razão, que é 1 meio. E eu deixo os cálculos para vocês concluírem, né?